pessoal, ontem você não fez a revisão, menino. Então o que aconteceu ontem, né, feriado, aí cheguei com meus filhos em casa e fui botar eles pra dormir e acabei dormindo com eles. Aí eu acordei meio zonzo, não tava com condição de... Depois que eu acordei, tinha dormido 1h30, já era quase meia-noite, aí já tava meio tonto, eu falei, não vai dar pra fazer aula hoje. Mas tô aqui hoje, vamos que vamos. Boa noite, pessoal que entrou aí. Hoje vamos falar de emenda constitucional, tema badaladaço, né? Em direito constitucional em todas as áreas, até mesmo no noticiário, né? Então vamos falar aí de emendas constitucionais hoje. As emendas constitucionais, galera, fala Robson, valor galera, obrigado aí pelo carinho, viu moçada? É isso aí, valeu aí moçada, obrigado aí pelo carinho, pelos abraços, obrigado, viu? Vou me concentrar aqui agora para falar da matéria. Emenda constitucional, meu amigo, é o seguinte: a Constituição, ela pode ser alterada através de emendas constitucionais. Só é importante entender que emenda constitucional, na verdade, ela é não apenas uma forma de normativa, uma espécie normativa. Emenda constitucional, antes de ser uma espécie normativa, antes de alterar o texto constitucional, ela é, na verdade, manifestação de poder constituinte derivado. Então, muita atenção para isso, porque o poder constituinte derivado é o poder de alterar o texto constitucional. E aí nós temos algumas questões importantes a serem travadas nessa questão, com relação ao processo legislativo. Então pode parecer até uma ficção que eu vou falar, e em parte é, mas é interessante entender que quando eu falo em processo legislativo de emenda, o poder legislativo que está ali, né, os deputados e senadores que estão ali, eles são investidos de poder constituinte. Então eles não estão ali como poder constituído, eles estão ali como poder constituinte. E o processo legislativo de emenda, ele mostra isso em vários momentos. Bom, a emenda constitucional é a forma de se alterar a Constituição, e quem pode propô-la está no rol taxativo, que a Constituição chama, o que a doutrina chama de rol de iniciativa concorrente. Somente as pessoas que estão arroladas no caput do artigo 60, quem tiver com a Constituição na mão, quiser dar uma folheada também, só quem está arrolado no caput do artigo 60 pode propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Então, na verdade, podem propor emenda constitucional ou o presidente da República, ou a mesa da Câmara, ou a mesa do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Então, pela maioria relativa de seus membros. Então, são essas pessoas que podem propor emendas constitucionais. Veja, significa que uma PEC precisa estar assinada por 1/3 dos deputados da Câmara, que é um número inesquecível, 1/3 da Câmara, galera. São 171 deputados, 171, ou 1/3 do Senado. 1/3 do Senado são 27 senadores. Então uma PEC que tenha começado no Senado tem que ter assinatura de 27 senadores. Uma PEC que se inicie na Câmara tem que ter assinatura de 171 deputados federais, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias. Qualquer pessoa que apresente uma emenda que não seja nesse quórum, que não esteja nesse rol e que não esteja nesse quórum, essa emenda será inconstitucional. Uma questão muito importante, que é muito badalada em prova, inclusive, é se eu poderia ter uma proposta de emenda constitucional por iniciativa popular, uma iniciativa popular de emenda. Veja, quem é o titular do poder constituinte? O povo. Então, quem que seria a iniciativa nada mais legítimo do que uma iniciativa popular de emenda constitucional? Nada mais legítimo do que isso, né? O povo apresentando uma emenda. Mas o Supremo Tribunal Federal e parte da doutrina não admite, falando que o rol do artigo 60 é um rol taxativo dentro de uma perspectiva de rigidez constitucional, já que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida. Estou falando disso, senhores, porque, na verdade, para que haja possibilidade, então, de você ter uma PEC de iniciativa popular, teria que ter previsão na Constituição Federal. Nas Constituições dos Estados, inclusive do Rio de Janeiro, possui essa previsão. Então é possível PEC estadual na Constituição Estadual, porque tem previsão na Constituição Estadual para isso. Mas iniciativa popular de emenda constitucional é vedado por parte da doutrina e pelo próprio Supremo. Embora haja autores de peso, como José Afonso da Silva, por exemplo, entre outros, que admite a iniciativa popular de emenda. Bom, apresentada a emenda começa a tramitar, e aí vem uma questão fácil. Ela tem que ser votada em cada casa em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então ela tem que ser votada 2 vezes em cada casa. Então vai ser votada 2 vezes na Câmara, se começou na Câmara, e 2 vezes no Senado, se começou no Senado. Bom,
Significa dizer então o seguinte: se numa dessas quatro votações não se alcançar os 3/5 dos votos, a emenda foi rejeitada. Então apresentei em primeiro turno de votação na Câmara, aprovei por 3/5, apresentei em segundo turno de votação na Câmara, aprovei por 3/5 também, e fui para o Senado, aprovei em primeiro turno de votação do Senado por 3/5, aprovei em segundo turno de votação do Senado por 3/5. Nessas quatro votações, a emenda tem que alcançar 3/5. Caso, repito, numa dessas quatro votações não tenha alcançado os 3/5, ela foi rejeitada, arquivada, morreu a emenda. Então a emenda tem que ser votada em cada caso em 2 turnos por 3/5 dos votos. Ela tem que ser promulgada pela mesa da Câmara e do Senado em sessão conjunta. Então são deputados e senadores, a mesa da Câmara e a mesa do Senado em sessão conjunta promulgam a emenda constitucional. Cuidado, tá, galera? Porque quem promulga a lei é o presidente da República. Quem promulga, se ele não promulgar, né, em 48 horas, é o presidente do Senado. Se ele não promulgar a lei, é o vice-presidente do Senado que faz. Emenda não é lei. Quem promulga emenda é a mesa da Câmara e a mesa do Senado em sessão conjunta. Beleza? Bom, é ato de soberania, né? É aquilo que eu estava falando, é poder legislativo, é poder constituinte. A mesa da Câmara representando toda a Câmara, a mesa do Senado representando todo o Senado, a mesa da Câmara e o Senado em sessão conjunta representando todo o Congresso Nacional, que é nada mais do que a representação do povo brasileiro ali, né, eleita. Então, é um ato de soberania popular, né? Um ato de soberania popular. Por isso que a emenda é promulgada pela mesa da Câmara e do Senado. E não passa por sanção nem veto do presidente da República. A mesa da Câmara e do Senado promulga e publica. E por que ela não passa por sanção nem veto? Porque, na verdade, quem sancionaria ou vetaria seria o presidente da República. E o presidente da República é chefe do Poder Executivo, que é poder constituído, não é poder constituinte. Submeter uma emenda ao crivo do Executivo é submeter a obra do Criador ao crivo da criatura. É submeter a obra de quem tem o poder maior ao crivo de quem tem o poder menor. Então a emenda constitucional, ela não passa por sanção nem veto do presidente da República e é promulgada pela mesa da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Isso aí, Corujão Paulo Nassi. Agora, atenção porque eu vou falar, galera. A emenda, ela possui algumas limitações além dessas processuais. Existe mais uma limitação processual importante, que é a seguinte: se a emenda for rejeitada nessa sessão legislativa, a matéria dela não pode ser objeto de nova emenda na mesma sessão legislativa. Quanto tempo dura uma sessão legislativa? Fala pra mim! 1 ano. Vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então a sessão legislativa dura 1 ano, começa no dia 2 de fevereiro e vai a 22 de dezembro. Esse ano legislativo é diferente do ano civil, tá, galera? Mas perguntados quanto tempo dura uma sessão legislativa, dura 1 ano. Bom, se a emenda constitucional for rejeitada nesse período, ela só pode ser reapresentada em outra sessão legislativa, na próxima sessão legislativa, que começa no dia 2 de fevereiro. Então, muita atenção em relação a isso. Emenda constitucional não pode ser reapresentada na mesma sessão em que foi rejeitada. Beleza? Bom, essas são as questões processuais. Uma outra questão importante aí sobre emendas, galera, é que ela não pode tratar sobre todas as matérias. Ela não pode tratar sobre todos os assuntos. Há assuntos proibidos a emenda constitucional, que estão previstos lá no parágrafo 4º do artigo 60, que são as famosíssimas cláusulas pétreas. Então fala lá que a Constituição não poderá ser emendada, que não será objeto de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, inversão periódica, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais. Essas são cláusulas pétreas. Então, sobre essas matérias, emenda não pode tratar. O que o artigo 60, parágrafo 4º fala? Fala que existem artigos espalhados pela Constituição que tratam dessas matérias. E esses artigos espalhados pela Constituição que tratam dessas matérias não podem ser abolidos. Então veja, existem artigos espalhados pela Constituição que tratam da forma federativa de Estado, entre outros o artigo 18. Existem artigos da Constituição que tratam da separação de poderes, entre outros artigos o artigo 2º. Existem artigos da Constituição que tratam de direitos fundamentais, entre outros o artigo 5º. Existem artigos da Constituição que tratam de forma federativa de direitos e garantias fundamentais, voto direto, secreto fundamental, dentre outros
o artigo 14. Então o que o 60, parágrafo 4º fala? Os artigos espalhados pela Constituição que tratam dessas matérias não podem ser abolidos. Então, eu não posso ter uma emenda constitucional abolindo o 18, abolindo o 14, abolindo o 5º, mas não tem nenhuma regra dizendo, e eu, o artigo 60, parágrafo 4º, não posso ser abolido. Porque veja, senhores, se eu tenho uma emenda revogando o 60, parágrafo 4º, eu não estou revogando a forma federativa de Estado. Eu não estou abolindo separação de poderes, vão continuar lá. Então, em tese, eu poderia ter uma emenda que revogaria o 60, parágrafo 4º, e numa emenda seguinte eu poderia revogar o 5º, porque se alguém revoga o 60, parágrafo 4º, a barreira protetora do 5º, a barreira protetora do 18 cairia. Então, eu poderia, numa segunda emenda, revogar o 60, parágrafo 4º. Mas aí é que está a questão. Embora não esteja expresso na Constituição que eu não posso revogar o 60, parágrafo 4º, o 60, parágrafo 4º não pode ser revogado. E por quê? Porque, veja, é uma emenda constitucional que fala o quê? Que fala, olha, eu não vou revogar... A emenda que revogue o 60, parágrafo 4º, ela não vai estar revogando o 5º, 18 e o 14. E aí você pode falar, tudo bem, mas não vai estar revogando o 5º, o 18 e o 14, então para que ela está entrando? Para que a emenda 60 para que uma emenda está revogando o 60, parágrafo 4º? Para revogar o 5º, o 14 e o 18. Então, se isso acontece, é porque, na verdade, essa emenda é uma emenda tendente a abolir o 5º, o 14 e o 18. Então, embora não esteja expresso na Constituição que o 60, parágrafo 4º não pode ser abolido, ele não pode ser abolido. Então, além das limitações materiais expressas na Constituição, eu tenho limitações materiais implícitas na Constituição. Limitações materiais que estão embutidas na Constituição. Cláusulas pétreas implícitas. Uma delas é a impossibilidade de se revogar o 60, parágrafo 4º. Também não posso alterar a titularidade do poder constituinte, que pertence ao povo. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Também é uma limitação material implícita. E a forma de aprovação de emenda, o processo legislativo de emenda constitucional, também é uma limitação material implícita. Não posso alterar, nem para facilitar, nem para dificultar o processo legislativo de emenda. Então, cláusulas pétreas expressas e cláusulas pétreas implícitas, ok? Bom, para finalizar, existe uma última limitação, que é uma limitação circunstancial, que a doutrina denomina. O que seria uma limitação circunstancial? Diz que em algumas circunstâncias a Constituição não poderá ser emendada. E que circunstâncias são essas? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Se eu tiver uma emenda feita durante a intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, ela é inconstitucional. Não se pode alterar o documento jurídico mais importante do ordenamento jurídico, que é a Constituição, se há instabilidade institucional. Na verdade, eu só posso alterar o documento jurídico mais importante do ordenamento jurídico em momentos de equilíbrio institucional. Tá claro? Então, na verdade, eu não posso alterar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Essa é a limitação circunstancial. Então tem a limitação formal, que é o processo legislativo de emenda, tem a limitação material, que são as cláusulas pétreas, e tem a limitação circunstancial, que eu não posso alterar a Constituição em momentos de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Emenda constitucional, então, está dito. É isso, senhores. Beleza? Bom, moçada, foi um prazer. Peço desculpas, ontem à noite realmente eu não entrei, eu fiquei por conta dos meus moleques e aí acabei botando eles para dormir e acabei dormindo junto. Mas amanhã tem mais também. Vamos junto, vamos batendo papo aí sobre direito constitucional. Falou? Depois de domingo, depois da prova da OAB, eu quero fazer semanalmente um Periscope. Na verdade, eu quero fazer semanalmente um grupo de estudo. Qual é a proposta? Eu vou apresentar para vocês um texto, um trabalho, disponibilizar na minha rede social um texto e a gente vai falar sobre algum tópico importante do direito constitucional. Então é isso. Para a galera do Periscope, estou indo embora agora. Vamos mais um pouquinho de Zais. Para quem não curte Zais, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Sensacional. Fui no show dela quando ela veio no Rio. Ela é francesa.